a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje o tema é Lei de Cotas. O que é a Lei de Cotas? Quais são os seus direitos e os seus deveres? E vamos falar também do Instituto Pró Cidadania, um instituto que qualifica, capacita e encaminha pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Gente, eu aprendi e quero passar este aprendizado para vocês. Jamais utilizem o termo portador ou deficiente. O termo correto é pessoas com deficiência, pessoa com deficiência. O último censo do IBGE, em 2000, mostrou que 24,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. E para falar sobre este assunto, nossas convidadas, doutora Sucena Bonanato, que é presidente do Instituto Pró Cidadania, e doutora Daniela dos Santos, advogada do Sintoresp, Sindicato dos Empregados na Hotelaria e na Gastronomia e especialista em Direito do Trabalho. Olá, doutora Sucena, doutora Daniela, sejam bem-vindas ao programa Fórum Legal. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você sobre esse tema muito gostoso. Doutora Sucena, em 1991 surgiu a Lei de Cotas. Perfeito. No ano de 2000, IBGE mostrou em pesquisa que 15% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Isso. Quando e como surgiu a ideia do Instituto Pró Cidadania? Então, o Instituto ele surgiu muito antes disso. Em 1989, eu estava lendo uma reportagem que dizia que 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E eu comecei a pesquisar por que eu nunca havia contratado uma pessoa com deficiência na vida e nunca havia entrevistado nenhum. Quer dizer, cadê esses 10% do Brasil? E aí foi um caminho longo, né? Pesquisar e buscar essas pessoas, entender por que eles não procuravam uma oportunidade de emprego. E foi aí que teve origem o Projeto Cidadania, que é uma marca registrada de um programa de inclusão, de integração, né? A gente chamava de integração naquela época, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que a gente registrou em 91, um pouco antes da Lei de Cotas. Aí veio a Lei de Cotas, eu achei que ia ser tudo lindo, maravilhoso, agora vai, não foi, né? A gente começou a falar em inclusão nesse país a partir do ano de 2000, efetivamente. E o Instituto Pró Cidadania, ele é originário deste projeto. O Instituto foi fundado em 2002, mas ele tem aí 21 anos de experiência desde 89. E atende em nível Brasil? Nível nacional? Sim, nacional. Atende. Em todos os locais, até naquele que você nem imagina. Cidadezinha, daquela assim, a Xiririca da Serra, que você nunca ouviu falar, a gente atende também. Que bom! E me diz uma coisa, quantas pessoas com deficiência estão qualificadas e cadastradas para o mercado de trabalho? Tá. O Instituto hoje ele tem em torno de 50 mil pessoas cadastradas conosco e eu te diria que 50% delas, 25 mil a 30 mil, são pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, prontas para trabalhar em diversas funções, desde produção até o presidente da empresa. Bem legal. Doutora Daniela, a Lei de Cotas, o que é a Lei de Cotas? Quais são os direitos, os deveres, tanto dos empregados quanto dos empregadores? A Lei de Cotas, ela prevê um percentual que vai de 2% a 5% de vagas que devem ser reservadas nas empresas que possuam mais de 100 empregados para pessoas com deficiência. Então, ele estipula um percentual, né, de pessoas que devam ser integradas nessas empresas com mais de 100 empregados. E, assim, o dever das empresas seria adimplir, cumprir a lei, né? O que não vem ocorrendo, quer dizer, o que vem ocorrendo apenas recentemente, como a doutora Sucena falou, a partir somente de 5 ou 6 anos para cá, a gente viu mais intensamente uma mobilização da sociedade, tanto do Ministério Público, sindicatos, o Ministério do Trabalho, todos envolvidos, interessados em efetivamente tirar a lei do papel e fazer com que as pessoas passassem efetivamente a ingressar no mercado de trabalho
ir cumprindo as cotas. E me diz uma coisa, o contrato de trabalho dessas pessoas com deficiência, ele é igual a qualquer outro contrato de trabalho regido pela legislação trabalhista? É exatamente igual, não difere em nada. O contrato de trabalho em si, ele não tem diferença nenhuma do trabalhador convencional. A única coisa que a empresa deve se atentar é para, eventualmente, precisar de se precisar de alguma adaptação na empresa, porque nem todo deficiente precisa de uma adaptação. Né? Por exemplo, eu tenho uma deficiência e não preciso de uma adaptação no prédio ou nos equipamentos. Não necessariamente eu preciso de uma adaptação, mas tem outras pessoas com outros tipos de deficiência que precisam de uma adaptação. Né? Por exemplo, pessoas com... se ele for cadeirante, ele precisa de acessibilidade. Se ele for deficiente visual, ele precisa ter o software, que não é caro, aliás, o software adequado para que ele possa trabalhar. Então, depende da deficiência, a questão da necessidade de haver uma adaptação ou não da empresa. Né? Porque a empresa pensa que necessariamente ela tem que se adaptar. Nem sempre, às vezes sim, né? Muitas vezes sim, e outras vezes não. Doutora, eu posso pegar um gancho? Ela nem sempre tem que se adaptar em acessibilidade, concordo plenamente, mas todas as empresas têm que se adaptar a receber a pessoa com deficiência. Eu estou falando agora da parte emocional, da parte, quer dizer, entender a pessoa com deficiência, entender sua competência, habilidade e recebê-lo de braços abertos. Essa adaptação, ela é necessária para todo mundo. E proporcionar condições para que essa pessoa trabalhe em condições de igualdade, assim, com as outras pessoas, né? Então, acho que seria adaptação nesse sentido, né? Proporcionar os meios para que essa pessoa possa desenvolver o trabalho dela em condições de igualdade, né? Superar aquela deficiência, né? Para que ela possa trabalhar em condições de igualdade com as outras pessoas. Inclusive, doutora Açucena, é a pessoa certa no lugar certo. Esse é o lema do Instituto. É o lema do Instituto. É a pessoa certa no lugar certo. E sempre vai ter esse lugar certo para todo mundo. Né? Que é uma coisa, inclusive, que assim, as empresas deixam de fazer, que é fundamental, que é chamada análise de funções. É analisar a função e saber qual a compatibilidade com as deficiências, o tipo da deficiência e o grau da deficiência. Como ela disse, existem deficiências que não requerem adaptações. Até você chegar num tetraplégico, por exemplo, paralisado do pescoço para baixo, que você tem que ter alguns softwares especiais para ele trabalhar, você tem que ter algumas adaptações necessárias. Então, toda função tem que ser analisada para a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. Doutora Daniela, estabilidade para as pessoas com deficiência tem alguma distinção do contrato normal de trabalho? Questão não tem estabilidade. Pelo fato da pessoa ter uma deficiência, ela não tem estabilidade no emprego. Ela tem que ser proporcionada a ela condições para que ela possa trabalhar de uma forma produtiva e competitiva como os outros demais trabalhadores. A única questão específica com relação à contratação e demissão é que, se eventualmente a empresa for demitir essa pessoa com deficiência, ela tem que antes prover a contratação de uma outra pessoa para ocupar aquela vaga. Só nessas condições é que ela poderia fazer a demissão ou o rompimento do contrato.